É possível ao homem pecar a tal ponto que ele não alcance arrependimento? Que ele não atinja o perdão? Blasfemar contra o Espírito Santo? São Marcos capítulo 4. Começamos aqui no verso 22. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes Jesus por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Pois, se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Pois, se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Pois, se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Então, se a pessoa chegar a este patamar de blasfemar contra o Espírito Santo, ele poderá alcançar perdão? Jesus disse que não. Porque quem que convence o homem do pecado? É o próprio Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. E se aquele homem peca contra o Espírito Santo? Então o homem foi criado primeiro espírito, depois corpo e alma. Passou a ser trino. E nós encontramos pelas Escrituras que o homem pode pecar contra si mesmo, ele pode pecar contra o seu próximo e também pode pecar contra Deus. O homem pode pecar contra si mesmo, contra seu próximo e contra Deus. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, no verso 13, os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Verso 18. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então o homem peca contra si mesmo, com a prostituição, com os vícios, destrói sua saúde. Então ele está pecando contra si próprio. E quando ele está pecando contra si próprio, ele está se destruindo o templo de Deus. E aquele que destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Mas ele também pode pecar ainda contra o seu próximo. Mas o que tem eu a ver com a vida do meu próximo? Vejamos 1 Coríntios, verso 8, 9 a 12. O que nos diz o apóstolo? Sobre a liberdade que às vezes nós queremos ter sem importar com as consequências. A nossa vida que vivemos. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Mas eu tenho culpa de ser fraco? Tenha cuidado nisto. Porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, que se julga forte, sentado à mesa no templo dos ídolos, nos lugares errados, que não seria lícito para um cristão estar, que ele te vê ali, talvez você não esteja nem bebendo, né? Mas está lá junto com os beberrões, e alguém passa. Problema dele, ele cuida da vida dele. Não é bem assim que a Bíblia ensina. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Ó crentes em Cristo Jesus, cuidado pezinho onde pisa, cuidado mãozinha onde pega. Tem ciência? Agora não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu? Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo.
Bom, mas eu não posso ir onde eu quero, eu não tenho a liberdade. Cuidado para a sua liberdade não escandalizar alguém e você estará pecando contra Cristo. Nem tudo que é lícito te convém fazer, diz o apóstolo. Mas as pessoas usam um slogan: pode fazer o que quer, pode beber, pode fumar, pode prostituir, pode adulterar e ser pastor e ser o que quiser ser. Então usa-se um slogan: o eleito não se escandaliza. O eleito não se escandaliza. Mas aonde você encontrou isso para você praticar o erro? Dizendo isso? Quem te ensinou isso? Os 10 mandamentos eles são divididos em etapas. Os 4 primeiros mandamentos são deveres do homem para com Deus. Não terás outro Deus, não farás imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e honra o dia do sábado. Agora os demais 6, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás nada do seu próximo, todos os demais 6, você é em relação a mim e ao meu próximo, a você e ao seu próximo. Então agora se por causa da minha comida eu vou escandalizar o meu irmão, como diz o verso 13, se o manjar escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão se não escandalize. Mas se o meu irmão fraco vai se escandalizar por eu ir ao cinema, mas o cinema, o que tem eu ir ao cinema? O que tem eu ir ao estádio de futebol? O que tem eu usar uma roupa imunda? Não estou me referindo só às irmãs, não. Estou referindo também aos irmãos. Tem roupas de irmãos que são manchadas pelo pecado também, como tem das irmãs. E se aquilo escandalizar o meu irmão, eu estou ferindo a sua fraca consciência, eu estarei pecando contra Cristo. Leia 1 Coríntios capítulo 8, está no verso 12. Agora, as ações daqueles que se dizem cristãos levam as pessoas a blasfemarem contra Deus. Você diz, é problema dele. Não é problema dele. É problema de quem levou aquilo a acontecer. Exatamente. Vamos ver Romanos capítulo 2, do verso 17 ao 24. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu, que pregas que não se deve furtar e furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que dizes que não deve mentir e vive na mentira? Completamente na mentira? Que errar, todos nós somos susceptíveis a erros, mas permanecer no erro é satânico. Se acostumar com o erro é diabólico. É o engano sutil de Satanás. Não, o que é isso? Salmo 32 diz assim, você está debaixo de um pacto incondicional, então pode pecar, pode fazer o que você quiser. Isso aí não é o cristianismo. Então você vai se entregar deliberadamente ao pecado e pode chegar ao ponto que a sua alma pecar até que ela morra. Como diz o Senhor em Ezequiel, capítulo 4, o capítulo 18, verso 4 e também o verso 20. Ele nos diz essas coisas. O verso 20, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho.
A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, como também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Agora, como um cristão genuíno, você quererá viver uma vida que vai levar as pessoas a blasfemarem do nome de Deus? A blasfemarem do nome de cristão? Cristão foi-se, não tem mais cristãos. Acabou, são todos isto, aquilo. E o bom nome que sobre vós foi invocado é blasfemado entre os povos por causa da sua conduta. Eleito não se escandaliza? Esse é um termo muito perigoso de se colocar em prática para dar vazão aos seus desejos pecaminosos, errados. Bom, agora, há pecados que não se deve orar por ele? Pecados para a morte? Primeira carta de João, capítulo 5. Vamos começar no verso 16. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, por isso não digo que ore. Deus pode travar o coração de uma pessoa para ele não orar por outro. Nós temos dó. Deus chegou para Saul e disse assim para Samuel: Samuel, até quando tu terás dó de Saul, que eu já o rejeitei como rei de Israel? Mas Samuel estava com dó. Deus quer que nós cumpramos a sua vontade. Deus quer que nós executemos a sua lei. Pronto. Ele é misericordioso, ele tem compaixão e não dó. E o homem é recheado de dó. Se aquela pessoa pecou para a morte, por isso não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Então nós a dissemos: eu peco contra mim mesmo, contra o meu próprio corpo, eu peco contra o meu próximo, eu posso estar pecando em desobediência à palavra de Deus. Mas o que viria então ser o pecado que não seria perdoado? A blasfêmia contra o Espírito Santo? O próprio Senhor Jesus respondeu em São Marcos 4. A resposta, ela está com Deus, ela está com o Senhor Jesus. Leiamos outra vez o que o Senhor diz. Capítulo 3, então ele diz assim: qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque essa blasfêmia, eles estavam chamando Jesus que ele tinha espírito imundo. Agora, se uma pessoa atua pelo Espírito Santo, e você diz que ele está atuando pelo espírito do diabo, você estará correndo o risco de estar blasfemando contra Deus. Se você não conhece, se você não sabe, a primeira coisa, quem cura é só Deus. Não atribua nenhuma cura ao diabo. O diabo não pode curar, porque Jesus disse: ele veio para matar, roubar e destruir. Quem veio para dar vida é Jesus. Então cura é dar vida, é regenerar células. Ele veio para destruir, ele veio para trazer enfermidade, crime e maldade. Esse é o papel dele. Isso é que ele faz. Então quando Jesus curou, quando Jesus expulsou os demônios, eles atribuíram aquilo a espírito de Beelzebu. Mas como que o diabo vai expulsar Satanás? Ele está dividido. Nunca levante-se contra algo que você não sabe o que é. Se o Espírito Santo está atuando, mas estava lá na tal fulana da igreja, não importa.
Qualquer lugar que tiver uma cura, aquela cura é feita por Deus. Ah, mas foi lá na igreja católica. Deus não cura na igreja católica? Toda cura ela vem de Deus. Como toda salvação vem de Deus. O diabo só veio para matar, roubar e destruir. Então, meu amigo, meu irmão, não persista no erro. Não persista no pecado. Mas proste-se aos pés da cruz e peça ao Senhor Jesus Cristo para te ajudar. E eu oro nesta hora que o Senhor Jesus Cristo me ajude, que o Senhor Jesus Cristo ajude a cada um dos que ouvem, para nós jamais atribuirmos algo de Deus a Satanás, que jamais venhamos a blasfemar contra o Espírito Santo e assim estarmos banidos da presença de Deus. Eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo que cada um seja ajudado e abençoado para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.